Graça e paz, amém. Que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção nessa noite. Traga o refrigério, traga o alívio e traga aquilo que o seu coração almeja no Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós agradamos do Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Está lá em Salmos 37. Amém? A nossa meditação hoje o título da nossa mensagem é O que o Senhor quer de mim? Nós vamos ler em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Diz assim: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco e, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possamos ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos e este à multidão. Todos começaram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então veja como Deus opera com tão pouco. E a gente sempre acha que nós temos que receber de Deus. Nós só pedimos. Esse exemplo aqui, eu não vou falar, não é a questão do milagre em si, mas como que Deus trabalha com pouco. Com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então, muito mais do que isso, né? Se você somar tudo que estava ali. E lá no Velho Testamento, Elias, quando ele encontra com a viúva, essa viúva estava para morrer. E Elias chegou e pediu que ela fizesse um pão, um bolo para ele, e ela falou que tudo que ela tinha era um pouquinho de azeite e a ferramenta lá para fazer o bolo, aquilo era tudo que ela tinha. E ela ia comer aquilo e ia morrer. Mas ela fez o quê? Ela confiou. Elias ali significa o quê? A voz de Deus, significava Deus. Elias, para aquela mulher, ele significava Deus. Não que Elias era Deus, Elias não era Deus, mas ele era o homem de Deus, que a Bíblia diz. E a gente vê esse exemplo, a semelhança desse exemplo com Jesus, é que essa viúva e esse menino que tinha esses 5 pães e 2 peixes, que passou para os apóstolos, ele podia simplesmente pegar esses 5 pães e comer e falar: eu vou alimentar a mim, que dane-se a multidão. Não é isso o sentimento egoísta que a gente tem muitas vezes em relação a essas coisas? Tanto essa criança como aquela viúva, eles confiaram que Deus realmente era Deus para poder fazer a transformação e fazer o milagre acontecer.
E eu queria levar isso para a nossa vida pessoal. Antes de pedir a Deus, por que que a gente não entrega para Deus algo que a gente tem? E você sabe o que Deus mais quer? É que nós entregamos o nosso coração totalmente nas mãos dele e que nós confiamos nele. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, entregue tudo, entregue completamente, não deixe um pedaço, um buraco para você controlar. Deixe que Deus controle completamente o seu coração. Entregue a sua vida na mão de Deus. E se você quer que aconteça algo na sua vida, seja em qualquer área, primeiro, antes de pedir, pensa no que você pode fazer, no que seja o mínimo, tomando como exemplo a situação da viúva e dessa criança que doou esses peixes e esses pães. Pense no que você pode oferecer ao Senhor. Então, ofereça o seu coração, ofereça, se você já é uma pessoa que serve ao Senhor, fala, Deus, eu quero que o Senhor me use mais nessa área aqui, eu posso fazer isso. Eu quero ser um instrumento do Senhor nessa área. Assim como aquela criança, assim como aquela viúva, eu quero ser um instrumento do Senhor na vida das pessoas. Então, pense naquilo que você pode oferecer e Deus vai trabalhar na sua vida para que você, esse despreendimento que você tem no seu coração, vai ser transformado, multiplicado muitas vezes mais em dons e talentos e recursos para que outras pessoas possam ser abençoadas através de você. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente e que essa palavra possa ser um agente transformador na sua vida. Amém? Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Nós abençoamos aquelas pessoas que estão enfermas, abençoamos as pessoas que precisam de restauração e principalmente aquelas que precisam de salvação. Se essa mensagem abençoou o seu coração, abençoou a sua vida, compartilhe essa mensagem, ajude-nos a levar a palavra de Deus para outras pessoas que estão dentro do seu relacionamento. Amém.